Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou continuar a falar sobre as novidades do Visual Studio 2017, abordando algumas novidades na refatoração relacionadas ao compilador Roslyn e algumas novidades do estilo de código que agora podemos configurar no Visual Studio 2017. Junto com o Visual Studio 2017, a Microsoft está lançando o C# 7.0 e o Visual Basic 15. Tá? E ambas as linguagens elas estão vindo com uma versão atualizada do novo compilador da plataforma .NET, que é conhecido como o projeto Roslyn. A plataforma de compilação Roslyn ela é open source tanto para C# como para VBNet. E o que é interessante é que ela possui APIs de análise de código. Então, com essa plataforma, o compilador ele é oferecido como um serviço e o desenvolvedor pode tirar proveito de sua API para executar um número de operações contra o código-fonte. Desde a versão lá do Visual Studio 2015, um grande número de ferramentas, incluindo o editor de código, já não era mais sustentado pelo próprio IDE. Em vez disso, eles eram alimentados pelo Roslyn. Então, essas ferramentas, ela inclui análise de código em tempo de desenvolvimento, que vai detectar problemas durante a digitação e vai permitir fazer a refatoração do código. Então, quando o compilador detecta problemas de código, à medida que você vai escrevendo o seu código, o editor exibe uma lâmpada de ações rápidas, a Quick Action lá, aquela lâmpada amarelinha que aparece no canto esquerdo do código, para corrigir um problema ou para refatorar o bloco de código. No Visual Studio 2017, nós temos novas ferramentas de refatoração e uma codificação mais aprimorada baseada no Roslyn. Então eu vou abrir aqui agora o Visual Studio e vou mostrar algumas dessas refatorações que você pode fazer no seu código, com o intuito de simplificar e agilizar o desenvolvimento. Então eu estou abrindo aqui o Visual Studio 2017 num trecho de código, e vou falar da primeira refatoração, que é a simplificação da inicialização dos objetos. Nessa refatoração, ou nesse recurso, o objetivo é simplificar a inicialização do objeto. O que ela faz? Ele vai substituir uma inicialização de um objeto em atribuições de propriedades com outra baseada em inicializadores do objeto. Por exemplo, eu tenho aqui nessa classe Program definido uma classe Pessoa e a classe Programa. Aqui eu estou criando uma instância da classe Pessoa e note que eu estou fazendo uma inicialização de um objeto P1. Então, vindo aqui, pondo o mouse em cima da instância Pessoa, note que eu tenho aqui uma lâmpada que vai me dar a primeira refatoração, olha, que é o Object Initialization can be simplified. Então, você observou que quando o editor de código ele detectou essa possível refatoração, ele já está sugerindo para mim que ao invés de utilizar o código acima, ele está me sugerindo a refatoração simplificada. É claro que eu posso continuar usando os recursos de pré-visualizar as alterações, olha, aplicar ou cancelar. Se eu aplicar, ele já vai aplicar também os recursos de indentação. Então, olha, esse seria o primeiro recurso, que seria a simplificação da inicialização do objeto. Então, ao invés disso, ele vai me sugerir a sugestão aqui. Muito bem, vamos à segunda refatoração. A segunda refatoração é a conversão em cadeia interpolada.
E essa refatoração ela é muito útil, tá? Porque ela converte uma invocação, quando você usa o string format, para uma string interpolada. Então, por exemplo, aqui eu tenho nesse código um exemplo onde eu estou usando o string format. Ó, quando eu coloco o mouse sobre esse código, ele já dá um quick actions aqui, ó, que vai me dar, o quick action, que vai lá, ó, convert to interpolated string. Ele está me sugerindo, tá? Para mim, ao invés de eu usar o string format, usar a string interpolada, como o código sugere aqui. Ó. Se eu colocar em preview changes, eu vou ver, tá? Então está aqui a interpolação, certo? Então você percebeu que esse recurso ele é habilitado, né, clicando com o botão direito no string format. Por exemplo, eu venho aqui, ó, quick action, olha lá, convert. Tá? Então esse seria o segundo recurso. O outro recurso de refatoração é mover o tipo para um arquivo correspondente. Vamos supor que você tenha uma classe que não está definida dentro de um arquivo individual. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma classe pessoa que ela está definida dentro de um arquivo programa. Ela não está definida dentro de um arquivo pessoa. Certo? Nessa refatoração, eu posso agora mover rapidamente o tipo especificado para um novo arquivo que terá o mesmo nome do tipo. Por exemplo, colocando aqui, ó, o mouse em cima do tipo pessoa e clicando aqui no Quick Action, eu tenho aqui, ó, Move Type to Pessoa. Então, se eu clicar com o botão direito em pessoa, como eu falei aqui, eu vou ver a refatoração embaixo. O que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo chamado com o nome pessoa e vai mover esse código. Tá? Deixa eu colocar o Preview Changes. E eu vou aplicar. Olha aqui, ó, ele moveu o código e criou um arquivo chamado pessoa. Tá? Esse seria esse recurso. Tá? Esse recurso ele é muito útil se você usá-lo para definir vários tipos em um arquivo de código. Tá? Você pode depois extrair cada arquivo. A única ressalva, o único cuidado que você tem que ter aqui é que se o arquivo de destino aqui existir, ele vai gerar um arquivo, tá? E não vai usar o existente. Tá? Se, por exemplo, se já existir um arquivo pessoa, ele vai gerar um arquivo pessoa1. Certo? Então, esse seria um outro recurso de refatoração novo no Visual Studio 2017. Continuando, outro recurso de fatoração é a sincronização do nome do tipo com o nome do arquivo. Tá? Vamos supor que você tenha a definição de um tipo dentro de um arquivo cujo nome não corresponda ao nome do tipo. Por exemplo, eu tenho aqui uma classe pessoa, onde eu defini uma classe aluno. Tá? Essa refatoração ela vai simplificar o trabalho de manter o nome do tipo e o nome do arquivo sincronizado. Então, eu vindo aqui sobre o tipo, eu vou aqui no Quick Action e aqui, ó, ele me dá duas opções, tá? Eu posso renomear o arquivo ou o tipo para tornar ele correspondente. Olha aqui, ele me dá rename. Opa. Aqui eu já apliquei. Vamos voltar aqui, ó. Que ele já renomeou, tá vendo? Deixa eu voltar aqui para a classe cliente. Então a primeira opção eu já utilizei. Eu vou colocar não. Então, ó, aqui, ó, eu voltei até o problema. Eu tenho uma classe, um arquivo chamado cliente e uma classe aluno definido dentro de cliente. Então eu vou aqui no Quick Action. Eu posso renomear o arquivo para aluno ou posso renomear o tipo para cliente, tá vendo? Então eu posso visualizar as mudanças. Eu posso ter essa mudança que eu fiz ou a segunda, que no caso aqui seria
renomear o tipo para cliente. Olha lá. Certo? Então, essa seria a quarta refatoração. Agora eu vou falar sobre o controle e a análise de código. Com o compilador Roslyn, tá, nós podemos ser avisados de problemas de código à medida que nós estamos digitando, independente do IDE que nós estamos usando. Uma das vantagens desse recurso do Roslyn é que ele permite que eu possa introduzir as minhas próprias regras de análise, com correções e refatorações. Tá? E o compilador ele vai relatar problemas para o código que não aderir a essas regras. Eu vou falar de duas, só para não tornar o vídeo muito longo. O primeiro é o estilo de código geral. Então eu vou aqui em Tools, Options. Agora, eu tenho aqui um estilo de código para a linguagem C# em Code Style, olha, tá? Que está nas configurações gerais. Então, agora eu posso alterar as preferências em relação a alguma das regras de codificação incorporada. Tá? Então, eu tenho aqui a descrição, tá? A preferência e a severidade. Cada grupo de preferência permite que eu especifique um nível de severidade. E eu tenho 4 níveis: nenhum, sugestão, aviso e erro. Aqui ó, eu defini, para exemplificar, por padrão, né, ele utiliza sempre a sugestão none, que significa que o compilador vai ignorar a preferência que você tiver definido aqui. Por exemplo, vamos supor que eu queira usar a palavra-chave this ao referenciar a propriedade de um objeto. E eu quero que o compilador me dê uma sugestão quando a palavra this não for usada para fazer isso. Então, ó, eu defini uma preferência e defini uma regra que o compilador vai seguir. Certo? Ó, note aqui que ele já me dá uma indicação de como eu tenho que usar agora o this no meu código. Então, se eu não seguir essa preferência de utilização do this, ele vai me dar um aviso, uma sugestão. Por padrão, ele fica marcado como none. Então, eu marquei como suggestion. Tá? Então, eu vou dar um OK aqui. Vou aqui no Program. Vou, só para mim exemplificar, eu vou definir aqui, vou criar uma classe pessoa. Criar uma classe aluno. Opa! Né? Com uma propriedade, nome, só para não ficar o código muito... Então, tem uma classe aluno com uma propriedade. Agora, eu vou definir um construtor aqui. Vou setor, tab. E agora, eu vou passar aqui no construtor uma string, né, que seria o nome dele. Aqui, pela definição, aqui em Tools Option, eu teria que usar o this. Ó. Eu vou aqui em Code Style, tá? Eu tenho que usar o this para me referenciar a propriedade. Tá? É assim que está definido. Eu não vou seguir isso, então ele vai me dar uma sugestão. Então vamos lá. Então eu vou aqui, eu vou digitar agora nome igual a nome. Note que quando eu faço isso, eu tenho aqui um Kick Action, né? Olha aqui, ó. Ele está falando para mim adicionar um this ou uma qualificação me, tá? A palavra nome. Tá? Então, se eu pré-visualizar as alterações, olha lá. Deixa eu voltar aqui, ó.
Então aqui eu posso ou adicionar o this, né, add this, tá, que é a sugestão, ou eu posso colocar aqui um warning, um aviso. Tá? Então, isso foi definido por mim aqui no estilo de codificação. Esse seria um outro recurso do Visual Studio 2017. E agora, para concluir, eu quero falar de mais um recurso que é a nomeação do estilo de código. Tá? Então, as transferências de estilo de código, de nomenclatura, elas endereçam conversões de nomenclatura da plataforma .NET para tipos e membros. Tá? Com as especificações de nomeação, eu posso controlar como o compilador deve relatar problemas sobre o código que não adere às convenções de nomenclatura especificadas. Por exemplo, se o nome de uma interface não começar com a palavra maiúscula I, o compilador ele vai me dar uma sugestão para corrigir o seu nome. Tá? E eu posso alterar ou definir esses estilos de código aqui em Tools, Options, isso lembrando que vale para a linguagem C# só, tá? Vem aqui em Naming. Tá? Por padrão, eu tenho 3 especificações definidas. A interface, tá? Que determina que o nome da interface tem que começar com I. O tipo, que determina que o nome de tipo ele deve seguir a regra Pascal Case. Tá? O Pascal Case, não sei se você sabe, é quando cada palavra é iniciada com uma letra maiúscula. Tá? E, da mesma forma, os membros que não são campos no código, eles devem também ter o estilo definido como Pascal Case, que é cada palavra é iniciada com uma letra maiúscula. E aqui a severidade que eu posso aplicar segue a mesma regra. Eu posso aplicar nenhuma, a sugestão, um aviso ou um erro. Lembrando que se você definir um erro, você não vai conseguir compilar a aplicação até resolver o problema, tá? Então, eu posso gerenciar essas especificações, incluindo, olha, novas especificações. Ó. Gerenciando estilos, tá? Incluindo estilos de nomeação e definindo severidade. Ou seja, eu posso definir aqui, conforme a minha necessidade, tá? Regras de nomenclatura que seguem um determinado estilo e que vão ter um retorno, um aviso, dependendo aqui da severidade que eu der do compilador. Tá? Isso está disponível agora no Visual Studio 2017. Então, com essas dicas, elas vieram para tornar mais flexível, tá? E facilitar a vida do desenvolvedor. Então, até a próxima semana.